Olá, queridos irmãos do céu e terra. Eu sou Marcelo Ferreira e ajudarei os irmãos na sequência da leitura do livro de Apocalipse, hoje no capítulo 16. Então, faremos essa análise do texto do livro do Apocalipse, que é extremamente desafiador. Vocês já estão caminhando com várias aulas até aqui e já perceberam a quantidade de linguagem simbólica que o livro traz. Eu queria retomar apenas uma questão de que o livro de Apocalipse ele tem um objetivo de confortar e consolar a igreja em momentos de tribulação, em momentos de perseguição. E, portanto, é um livro extremamente necessário, útil para a fé da igreja em todos os tempos. Foi assim no momento em que ele foi escrito, no final do primeiro século, provavelmente ali no início dos anos 90, do primeiro século, sob o Império de Domiciano, quando a igreja foi terrivelmente perseguida e sofreu os efeitos desse governo sobre si, como também é um livro capaz de confortar e consolar os cristãos das igrejas de todas as eras, até os nossos dias, até a vinda de Cristo. E isso acontece porque é um livro que aponta para a vitória final, cabal de Jesus Cristo sobre o mal, sobre Satanás e todos os seus agentes, demonstrando que a igreja terá uma vitória junto com Jesus Cristo. E haverá um juízo final, a glória eterna, e é nisso que está a nossa esperança, é nisso que está o nosso coração. Portanto, é um livro bastante útil. Agora, a dificuldade de interpretar o Apocalipse acontece justamente por essa linguagem simbólica. Nós temos pelo menos 3 linhas escatológicas, visões teológicas sobre o fim, que são possíveis na leitura do Apocalipse e que vale retomarmos aqui quando nós chegamos ao capítulo 16. Essas 3 visões, elas são distintas e são possivelmente ortodoxas, ou seja, irmãos crentes, teólogos, estudiosos da palavra de Deus, migram entre essas 3 visões diferentes e são pessoas consideradas teologicamente ortodoxas. Uma primeira visão que já não está mais em uso, porque ela foi bastante famosa no período da Revolução Industrial e antes da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial, onde havia um otimismo para com o desenvolvimento da sociedade, foi a visão pós-milenista, ou seja, Jesus volta após o milênio. E aí o milênio era visto como um período de extrema prosperidade no mundo e que seria culminado com o retorno de Jesus. No entanto, essa visão, até biblicamente, ela pode ser refutada, porque o Senhor Jesus disse em Lucas 18 que quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. O próprio discurso de Jesus, em Mateus 24, o famoso discurso profético, ele aponta para um caminho de agravamento de dificuldades, de tribulações e perseguições sobre o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante, ele vai mostrar que as coisas não ficarão melhores e melhores e culminarão com a vinda de Jesus, mas o mundo terá um caminho de apostasia e de perseguição contra a igreja. As outras 2 visões sobre a volta de Jesus, elas são as mais populares hoje. Uma delas é mais futurista, que é a visão do pré-milenismo, e que acredita que Jesus retorna antes de um milênio literal de 1000 anos, em que Jesus reina sobre a terra, junto com o seu povo, com a sua igreja, e depois desses 1000 anos, ou ao final deles, Satanás será solto, enganará as nações outra vez, e depois o diabo será condenado no lago de fogo e enxofre. Esta é a visão que enxerga o Apocalipse sob uma perspectiva futurista e cronológica, uma linha constante cronológica indo para o fim, onde há um agravamento constante do início do texto do capítulo 4, por exemplo, até o capítulo de número 19 e capítulo 20. Nessa visão, a igreja muitas vezes não estará presente nos dias da tribulação, essa é a visão pré-milenista dispensacionalista, ou seja, a igreja está aqui até o capítulo 3, no capítulo 4 em diante a igreja foi arrebatada, e esse intervalo é o intervalo de 7 anos de tribulação, conhecido como 7 anos de tribulação. E nesse período, portanto, a igreja está nos céus, nos ares, nas bodas do Cordeiro, e vai retornar ao fim da tribulação
para uma batalha, e nessa batalha Jesus Cristo vence e instaura o milênio, literal. E tem a visão amilenista, também muito popular entre a teologia reformada, e que foi comum na visão de Agostinho, na visão dos reformadores do final da era medieval e nos nossos dias também, que é uma visão chamada também de espiritual do Apocalipse, em que o Apocalipse é visto dentro de 7 sessões, onde há uma recapitulação dos temas, e cada uma das 7 sessões fala sobre temas comuns. E cada vez isso vai se repetir e se repetir sob perspectivas um pouco mais detalhadas e com um agravamento maior, culminando todas elas em temas como a glória de Jesus Cristo, a batalha do mal contra a igreja e a vitória de Jesus sobre o mal e os seus agentes a partir do seu retorno, da sua vinda, e estabelecendo um tempo de glória. Quando nós chegamos ao capítulo 16, portanto, numa visão pré-milenista, nós estamos aqui no momento final, onde as taças da ira de Deus estão sendo derramadas sobre a terra dentro do período dos 7 anos da tribulação. Enquanto que, na visão amilenista, essas 7 taças da ira de Deus estão a ser derramadas sobre a terra com a igreja presente na terra. No pré-milenismo histórico, também é uma visão cronológica que acredita no milênio literal, mas a igreja passa pela tribulação. Então há 2 visões pré-milenistas, pelo menos aí. Uma é o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que a igreja foi arrebatada e não passa pela tribulação. A segunda visão, que é o pré-milenismo histórico, acredita que a igreja passa pela tribulação de 7 anos, e ao fim dessa tribulação, Jesus estabelece o milênio. Portanto, nessa visão pré-milenista, seja qual for aqui a situação, as taças estão sendo derramadas da ira de Deus sobre o mundo, sobre o mal, diante da dureza do coração humano, dentro desse período final dos 7 anos de tribulação. Já nessa visão de cá, a milenista, uma leitura mais espiritual do texto, em que a igreja está presente durante todo o momento e o milênio também está acontecendo de uma maneira espiritual, com o reino de Jesus Cristo sendo inaugurado desde a sua primeira vinda até a segunda vinda, e portanto ele reina sobre a igreja e reina sobre o coração dos seres humanos. A igreja passa por esse período de grande sofrimento, em que é expresso por meio das trombetas, numa ótica do capítulo 8 ao capítulo 11, e pelas taças aqui, que é um tema repetido e falado de uma maneira agora diferente, uma perspectiva mais aguda, onde agrava-se a situação da maldade no mundo, e então a ira de Deus é derramada sobre a terra. Então, nós temos aqui o capítulo 15, que convoca esses 7 anjos para irem derramar as taças da ira de Deus. O capítulo 15 começa assim: ainda vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. É muito interessante refletirmos sobre essa questão. Num livro do Martin Lloyd-Jones sobre a doutrina das últimas coisas, ele diz algo muito interessante que eu quero citar para vocês dentro deste livro aqui, que é A Igreja e as Últimas Coisas, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz: a questão importante que devemos observar, portanto, é que todas as coisas que são aqui descritas acontecem sob a mão de Deus e sob a mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfatizo esse fator em virtude de, frequentemente, nos inclinarmos a pensar que as coisas que provêm dos homens e das mulheres ímpios deste mundo são mais ou menos acidentais e acontecem no curso da natureza. Não é verdade. Ocorrem muito definidamente como resultado de uma ação exercida pelo Filho de Deus. É ele quem introduz as trombetas com o seu juízo e castigo, de forma que as coisas que sucedem a essas pessoas são ordenadas por Deus. Ele cita aqui as trombetas, porque o Dr. Martin Lloyd-Jones está explicando o período que envolvem esses flagelos de Deus. E na sua visão,
desculpa aqui, e na sua visão, ele acredita que as taças são uma recapitulação das trombetas, ditas de outra forma, com um agravamento maior desses flagelos e dessa ira de Deus ordenada sobre a humanidade. Portanto, sejam as trombetas, sejam as taças, elas são um produto da atividade de Deus na sua soberania, na vindicação da sua santidade, no seu juízo sobre a terra diante de homens que rejeitam se arrepender, mesmo diante dos males e das abominações que fazem e do juízo de Deus sobre a terra que é visível. É claro que poderíamos aqui fazer menção de que tanto as taças quanto as trombetas, elas nos fazem lembrar as 10 pragas do Egito. Essa é uma observação interessante. As 10 pragas do Egito serviram para levar o faraó a deixar o povo de Israel ir embora, libertar o povo para que ele fosse para a terra prometida, para Canaã. E ao invés dessa situação quebrantar o coração de Faraó, endureceu cada vez mais, gradativamente, o coração do soberano egípcio. E desse modo, também acontece no livro de Apocalipse. À medida em que as trombetas são tocadas, e mais adiante aqui no capítulo 16, as taças são derramadas sobre a terra, ao invés disso gerar arrependimento, ao verem nitidamente a ação de Deus em juízo sobre a terra, os homens revoltam-se ainda mais contra Deus. O que vai nos dizer que não são catástrofes, não são problemas humanos, doenças, pandemias, que são capazes de gerar conversão nas pessoas. E nós passamos pela Covid-19, então há ali uma oportunidade de pregar a palavra. Mas se a palavra não for pregada e o Espírito Santo não agir para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, não são as calamidades em si, os problemas em si, climáticos, na saúde e de todas as esferas da sociedade que destruam e machuquem os seres humanos, não são essas coisas que os levarão a se arrependerem e crerem em Jesus, levantando suas mãos e dizendo: Jesus é meu Senhor. Então vamos lá, vamos aqui ao capítulo 16. Eu aqui dei, pelo menos aqui, uma visão abrangente sobre as duas leituras predominantes do Apocalipse, o pré-milenismo e o amilenismo. No caso do pré-milenismo, então estamos aqui no fim dos 7 anos de tribulação, e no caso do amilenismo, o capítulo 15 e 16 faz parte de uma das sessões nas quais o livro é dividido, é a 5ª sessão, e o capítulo 15 e 16 mostra esse juízo, essa ira, os flagelos de Deus sendo derramados, culminando com a volta de Jesus. Diz assim o capítulo 16: ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Todo esse cenário é preparado por um hino de louvor no capítulo 15. Observa só comigo aí na tua Bíblia, verso 3 e 4, quando fala de pessoas que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, e estavam em pé junto a um mar de vidro com as harpas de Deus. Então, o pano de fundo que prepara, que é o prelúdio do derramamento dessas taças, são pessoas que venceram a besta, o seu número, a sua imagem. Diz aí no verso 3 do capítulo 15 que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, esse é o cântico de prelúdio, os teus juízos são manifestos. E agora os anjos saem e recebem dos 4 seres viventes as 7 taças cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos, verso de número 7. Às vezes esse é um ensino pouco enfatizado em nossos dias, que nós não damos valor, às vezes somos seletivos em relação ao Evangelho, escolhemos aquilo que nós queremos acreditar e acabamos por desvalorizar o aspecto de que Deus é um Deus justo, é justo juiz, e a sua ira é santa, e vindicar a sua santidade por meio de juízos e flagelos faz parte da teologia bíblica, faz parte da cosmovisão maior,
a história da redenção contém essa verdade de que Deus julgará o mal, o maligno e vencerá tanto Satanás quanto os seus agentes, dando uma vitória cabal em seu nome para todos os que são o seu povo, todos os seus escolhidos. Então olha só o que diz aí no capítulo 16, verso 2. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Aqui a primeira taça sendo derramada. Dentro da visão amilenista, que acredita que há aqui recapitulações, e o livro do Apocalipse é dividido em 7 sessões, e cada uma dessas 7 contém recapitulações de toda a era da igreja, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, e trabalha aqui no foco de temas como a glória de Jesus, a batalha da igreja contra o mal sendo perseguida e o juízo final e a vinda do reino. Nessa visão de recapitulações, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele propõe uma análise de comparação entre cada taça e cada trombeta. Então, se vocês olharem para a trombeta número 1 e a taça número 1, há semelhanças. O que é diferente é que nas trombetas apenas uma terça parte da terra é afligida, uma terça parte do mar, uma terça parte dos rios, uma terça parte dos homens, da iluminação do sol e das estrelas, enquanto que quando as taças são derramadas já é algo total. Toda a humanidade recebe o impacto dessa ira de Deus e desse derramamento de juízo. Então vamos só fazer uma comparação, por exemplo. Lemos aí 16, capítulo 16, verso 2. Vamos ao capítulo 8. Percebemos ali que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, no verso 7, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra e 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. Então percebe uma coisa aqui, que a trombeta fala de um flagelo sobre a terra, que atingiu a terça parte da terra. A primeira taça fala de flagelos também sobre a terra. Derramou a sua taça sobre a terra e apareceram feridas malignas dos homens que levavam o sinal da besta. A segunda trombeta também parece-se com a segunda taça, em relação ao foco desses juízos de Deus, com a diferença de que na trombeta foi apenas uma terça parte e nas taças agora é algo generalizado. Então diz o 16, verso 2, o segundo anjo derramou sua taça no mar, observa aí, que se transformou em sangue, como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. Vamos então à segunda trombeta, capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue, 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído 1/3 dos navios. Então percebe aí? Primeira taça foi no mar, assim como a primeira trombeta, que foi no mar. Segunda taça, aliás, primeira taça na terra, como a primeira trombeta na terra. A segunda taça no mar, assim como a segunda trombeta tinha sido também no mar. Olha agora no verso 4, capítulo 16, terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. E agora vamos lá ao capítulo 8, versículo de número 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e uma grande estrela queimando como se fosse uma tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. Então percebem aí essa caminhada da visão amilenista, paralelista, que recapitula a história várias e várias vezes, ela aqui, portanto, baseia-se também no fato da similaridade entre trombetas e taças. Cada vez que uma taça é derramada, é no mesmo lugar onde a trombeta foi tocada e gerou flagelos. Tá? Isso realmente é alguma coisa interessante para aqueles que acreditam numa visão amilenista, fundamentam-se ainda mais de que o livro está apenas recapitulando, repetindo as mesmas ideias de porção em porção, e essas são verdades espirituais para todos os tempos da igreja, e o milênio já está acontecendo de uma maneira espiritual. Aqui, na visão pré-milenista, está havendo um agravamento,
O tempo cronológico está andando, e o que está acontecendo aqui é um agravamento dos flagelos de Deus, e as taças são outras coisas que não as trombetas, não é uma referência da mesma coisa com linguagem diferente. As trombetas já foram e as taças agora são novos flagelos que estão agravando aquilo que já tinha acontecido. Tá? Então vamos lá. Diz aqui o texto no versículo 5, capítulo 16, então ouvi o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber, eles o merecem. Olha que interessante, versos 5 e 6 apontam para a justiça de Deus. Então, quando lemos esses relatos apocalípticos do final de todas as coisas, do juízo de Deus, nós não podemos nos voltar contra essas realidades, contra essas verdades bíblicas, porque os anjos de Deus, quando veem isso, eles louvam a Deus e dizem que Deus é justo, que Deus é santo, e que Deus julgou todas essas coisas, e que aqueles que fizeram o mal e estão a receber os juízos de Deus merecem tudo isso. Não é? É um cenário que enaltece a justiça e a santidade de Deus. O verso de número 8 diz assim, verso 7, eu ouvi uma voz do altar que dizia, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Mais uma vez aqui o louvor a Deus pelo derramamento da terceira taça. Verso 8, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Vamos olhar lá a quarta trombeta e comparar. A quarta trombeta está no capítulo 8, número 12, o versículo. Diz assim, o quarto anjo tocou sua trombeta e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então aí, essa visão onde há uma recapitulação mais para a linha amilenista. As coisas estão escritas de modos diferentes, mas falam sobre a mesma coisa, os mesmos juízos de Deus que são derramados na história sobre os homens. Diz assim, verso 9 do capítulo 16, os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Aqui entra muito naquilo que nós já dissemos, que ao invés dos juízos de Deus gerarem arrependimento e quebrantamento, muito pelo contrário, os homens tornaram-se ainda mais duros, mais rebeldes e alienados e contrários a Deus e a sua vontade e ao seu Filho. E somente mesmo é a palavra da cruz, na ação do Espírito Santo, que pode levar alguém à salvação, e não as tragédias em si, não os juízos em si. Verso de número 10, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua, que fala sobre a ideia de o mal parecer ganhar muita força. Parece um momento em que, de repente, todos os agentes malignos são libertados para agir livremente e prejudicar a vida dos homens. Aqui há talvez alguma diferença maior entre a taça e a trombeta. A trombeta de número 5 acontece no capítulo 9. Diz assim, o quinto anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça, e como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram como a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como de escorpiões da terra. E aqui fala sobre um mal que se alastra e também prejudica a vida dos homens. Quer dizer, não está literalmente parecido, trombeta e taça, mas há similaridades ainda, que é a defesa dos irmãos amilenistas. Depois vamos aqui para o capítulo 16, olha só o que acontece no versículo de número 11, depois da quinta taça.
Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Olha como cada vez mais a dureza do coração do homem vai se revelando à medida em que Deus derrama os seus juízos. Isso só revela a verdade bíblica de que nós somos pecadores e, como diz o livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só são justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos maus, nosso coração é enganoso, nós somos rebeldes, somos inimigos de Deus, como diz Romanos capítulo 5. E na hora em que o juízo de Deus for derramado sobre essa terra, ou à medida em que isso acontece na história, o coração duro do homem revela-se mais e mais. Verso de número 12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e a água do rio secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Aqui temos esta tríade do mal, que na verdade são 4 elementos do mal, quando contamos com a grande cidade, a Babilônia. Mas aqui é mencionado o dragão, o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que representa também aí talvez todas as falsas religiões que há no mundo. No caso da visão pré-milenista, é uma pessoa especificamente. Na visão amilenista, o falso profeta é a falsa religião, já de uma maneira mais abrangente. E o que vemos aí são demônios que saem destes agentes do mal, espíritos de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui uma coisa específica que aponta para um dia final, uma batalha final de juízo em que Deus irá pôr fim a toda a injustiça, a todo o mal, desse mundo. Então chega ao verso 15. Ao apontar para esse dia final, o verso 15 é muito interessante, porque diz Jesus, eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Essas palavras nos remetem nitidamente ao sermão de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Jesus falou que ele vinha como um ladrão mesmo, da noite, como algo que ninguém está à espera. Enquanto as taças estão sendo derramadas e a ira de Deus está a ser vindicada, sua santidade vindicada, sua justiça, como um ladrão, no final dos tempos, Jesus vem. Olha o que diz Mateus capítulo 24, no sermão profético. Jesus diz o seguinte, mas quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, pois a vinda do homem se dará semelhante aos dias de Noé. Depois o verso 42, portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. E ele continua ainda com a parábola, por exemplo, dos 2 servos e a parábola das 10 virgens, anunciando a necessidade de vigiarmos, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. E é exatamente isso que nós temos aqui em Apocalipse 16, verso 15. Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que nós recebemos uma nova condição, fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Hoje nós andamos com vestes novas, as vestes de Cristo. Efésios capítulo 4 fala que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo, que é o homem em Cristo. E aqui caminhamos para a última taça. A última taça no capítulo 16, o último dos flagelos, parece-me mesmo a destruição desse sistema da grande cidade, que representa todo o sistema político, religioso, comercial, corrompido e prostituído deste mundo, que está todo aqui
simbolizado na cidade, na grande cidade da Babilônia. Verso 17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vinda do trono que dizia: está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em três e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo, as pedras pesavam quase 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Então, dentro de uma perspectiva espiritualista, amilenista, aqui nós fechamos mais uma sessão, capítulos 15 e 16, que termina com o grande julgamento final, o juízo de Deus sobre a Babilônia, sobre este mundo, sobre esse sistema, onde os homens blasfemam contra Deus e voltam-se contra ele. As 7 taças encerram, então, esse período de julgamentos aqui no mundo. Na visão pré-milenista, aqui é o finzinho daqueles 7 anos de tribulação que vão culminar agora com a destruição da Babilônia no capítulo 17. Deus abençoe e espero vê-lo na próxima aula.